Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fabrício Joaquim aqui. Sejam bem-vindos. E esse aqui é vamos dizer, o primeiro blog ou vlog, o primeiro vídeo aqui desse canal que vai ter uma sequência e vai ter um propósito. Qual é o nosso propósito aqui? Nosso propósito é estar apresentando para vocês algumas leituras que eu vou fazendo e apresentando para vocês alguns livros e como eu vou sendo transformado, evoluindo com base nesses livros. Essa ideia me surgiu porque recentemente eu tive que fazer um projeto para a faculdade de filosofia e eu tive que gravar um vídeo e tal, fazer uma live, na verdade. Mas aí então eu decidi aproveitar esse espaço aqui para é, trazer algo mais interessante, aproveitar mais esse espaço aqui. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma leitura. Vamos estar lendo hoje a Regra de São Bento, mas algumas coisas precisam ser ditas. Primeiro, que meu objetivo aqui não é estar somente falando sobre livros religiosos. Todos os livros que eu estiver lendo, eu vou tentar compartilhar com vocês o que isso será bom para mim, porque minha leitura será um pouco mais ativa. Se você estiver lendo o livro também, esse espaço que pode surgir como espaço para discussão, para que você se sinta auxiliado em sua leitura. E além disso, é, nós vamos poder aqui também justamente isso, cooperar para que você, se tem interesse em algum livro, que você possa, por meio dessas leituras que a gente vai fazendo aqui, ver se esse livro está no momento certo para que você esteja adquirindo e, além disso, ser um companheiro ali nas suas leituras. A leitura muitas vezes é solitária, né? Nem sempre a gente encontra alguém que tem interesse nas mesmas obras que a gente. E algo interessante vai se iniciar aqui. Mais uma vez, é, é que é uma leitura particular que eu vou estar compartilhando com vocês, minha experiência, minha evolução com determinadas obras. Não vai ser. Meu objetivo não é nesse canal fazer aqui é, resenhas de livros e nem análises críticas técnicas de determinados livros. São análises um pouco mais hermenêuticas, aplicações. O objetivo aqui é fazer uma análise com vocês, compartilhar com vocês como cada uma dessas obras pode ir contribuindo para a nossa construção pessoal. E hoje nós teremos algo muito interessante aqui, que é um protestante batista lendo uma literatura católica, que vamos dizer assim, talvez um pouco ainda mais restrita, porque seria talvez um pouco mais direcionado justamente para o monastério, para os beneditinos. Então hoje nós vamos estar lendo as regras de São Bento. Então hoje você terá aqui a leitura das regras de São Bento por um protestante, por um cristão batista. E se você não é cristão batista, se você é independente de qual é a sua confissão de fé, eu quero te convidar a participar, vir aqui nos comentários, deixar seus comentários de forma carinhosa, com toda a boa vontade possível, que a gente possa construir aqui um ambiente harmonioso. Quero também dizer a vocês que existe um monge, eu acho que é um abade beneditino, que ele deu algumas aulas a respeito das regras de São Bento. E se você chegou aqui nesse canal e nunca ouviu falar das regras de São Bento, do próprio São Bento, eu vou deixar no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, um vídeo que vai te direcionar para esse beneditino, para essas aulas. E vamos lá então fazer a nossa leitura. Acredito que será uma experiência muito interessante para a gente. Então, para iniciar nossa conversa, nós vamos aqui começar do prólogo. Eu vou apenas fazer alguns comentários de alguns destaques que eu fiz aqui desse prólogo da regra. E, como eu disse, será uma análise hermenêutica, aplicacional, e numa perspectiva protestante, né? Então vamos lá. Inicia aqui então a nossa regra.
Escutai, filho. Deixa eu ver aqui se eu estou deixando certinho para vocês. Escutai, filho, os preceitos do mestre, e inclina o ouvido do teu coração. Recebe de boa vontade e executa eficazmente o conselho de um pai. Eu tomei nota disso aqui no meu Kindle e destaquei esse trecho porque aqui me pareceu algo muito interessante nesse trecho aqui que eu queria compartilhar com vocês. O que chamou minha atenção aqui, na verdade, é que esse modo como esse escuta aqui, esse convite para que a gente venha escutar os conselhos de um bom pai, o modo que é apresentado aqui por São Bento, o modo como é apresentado aqui já no início das regras, é um modo muito semelhante à atitude que nos é convidada por Deus a ter diante da leitura das Escrituras. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós lemos as Sagradas Escrituras, muitas vezes nós lemos ou ouvimos e recebemos bons conselhos, só que, como diz como comumente é dito, nós deixamos entrar por um ouvido e sair por outro. Será que é assim que nós devemos agir? Principalmente quando nós estamos lidando com as Sagradas Escrituras? Será que nós estamos realmente escutando aquilo que Deus tem a falar conosco por meio das suas Sagradas Escrituras, por meio da sua revelação? Essa é a questão que eu quero levantar aqui. Acrescento algo mais. Vamos expandir isso. Será que aquelas pessoas que estão à nossa volta, que querem o nosso bem, que agem de boa fé, que estão dispostas a nos aconselhar, a nos direcionar, será que essas pessoas são realmente ouvidas por nós? Ou nós muitas vezes incomodamos quando vamos receber conselho dos mais velhos, dos mais experientes, dos mais sábios que nós em relação a alguma questão da vida? E, voltando aqui mais uma vez, mais ainda importante, será que nós, quando estamos ou ouvindo o sermão ou meditando nas Sagradas Escrituras, estamos realmente escutando o que está sendo dito ali pelo Senhor para nós? Então vamos ver como é essa escuta. Como nós podemos perceber aqui o que São Bento nos diz de como seria essa escuta. O texto diz o seguinte: os preceitos do mestre, escuta, filho, os preceitos do mestre em que inclina o ouvido do teu coração. Então, sobre essa primeira parte, quero considerar já de antemão o seguinte: essa ideia de trazer para o coração é a ideia de guardar de forma profunda aquilo que é dito, aquilo que é ensinado. É uma forma de plantar realmente em nós aquele ensinamento. Se você ver, por exemplo, muito dos testemunhos de homens hoje adultos que cresceram na igreja e em um determinado momento da sua vida se afastaram do evangelho, você vai perceber que no testemunho deles, muitas vezes, esses homens vão lembrar dos ensinamentos bíblicos que receberam por seus pais nas instruções, nos cultos diários, no catecismo, nas escolas bíblicas dominicais, onde é convidado a criança ou adolescente a decorar versículos bíblicos, decorar ensinamentos bíblicos, decorar até mesmo o credo dos apóstolos. Então perceba que decorar essas coisas, trazer para o coração, plantar no coração essas coisas, mais à frente pode ser muito útil. Mais à frente, textos bíblicos, isso já aconteceu comigo. Isso acontece com todos que têm esse apego à Sagrada Escritura. O trazer para o coração, plantar essa semente do Evangelho no coração, os ensinamentos bíblicos, nas horas de dificuldade, de aperto, nas horas de tribulação, ter esses textos em nós pode ser muito útil. Então a primeira coisa que me chama muita atenção aqui é este convite.
esse convite para que o nosso coração, os ouvidos do nosso coração estejam abertos para receber é, os ensinamentos, os preceitos do Mestre. E como é dito aqui, receber de boa vontade. Pois essa semente só pode ser plantada em nós se for assim, de boa vontade. E, consequentemente, executar eficazmente o conselho de um bom pai. Então, qual é? Converso com vocês aqui, trago essa questão para vocês. Qual é o sinal de que os bons conselhos? Qual é o sinal de que os ensinamentos bíblicos, a sã doutrina realmente está plantada em seu coração? Qual é o sinal disso? Qual é o sinal de que isso foi plantado, germinou e hoje pode estar dando frutos? É se você executa esses ensinamentos. Como é que eu executo isso? Seguindo os passos de Cristo, agindo como Cristo, obedecendo a palavra de Deus. Olha só, segundo o convite que tem aqui nessa regra de São Bento, está aqui, ó. Levantamo-nos então finalmente, pois a Escritura nos desperta dizendo: já é hora de nos levantarmos do sono. O que significa isso? Significa que uma vez que nós ouvimos o que deve ser dito, uma vez que nós ouvimos os sábios, os mais velhos, os mais experientes, que têm sim uma boa vontade para nos dar bons conselhos, uma vez que nós ouvimos os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Deus Pai nas Sagradas Escrituras, agora é hora de nós nos levantarmos e colocar em prática tudo isso. Como é que nós colocamos em prática? Nós temos aqui uma citação, deixa eu ver se coloquei para vocês. Coloquei. Temos aqui um destaque que foi feito por outro leitor, que é muito interessante. Olha, se queres possuir a verdadeira e perpétua vida, guarda a tua língua de dizer o mal, os seus lábios não profiram falsidade. Afasta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Então, olha só que interessante. Nesse trecho aqui já nos vai ser apresentado modos de como podemos ser obedientes a todos os ensinamentos de Deus, modos e sinais de que aqueles ensinamentos bíblicos realmente estão plantados em nosso coração e realmente estão dando frutos. Então perceba que não é só ouvir, é realmente ouvir de boa vontade, de tal modo que isso venha a ser plantado em nós. Que os ensinamentos, aqui no contexto, ensinamentos do abade, dos mais velhos no monastério, mas que os ensinamentos de Cristo na Bíblia, que os ensinamentos dos pastores que ensinam o seu rebanho ali no púlpito da igreja, no seu gabinete pastoral, no aconselhamento, que os ensinamentos dos pais, das mães aos seus filhos, ensinamento dos mais velhos, dos anciãos, que esses ensinamentos sejam por nós que somos mais jovens, por nós que estamos na condição de estar sendo instruído, que realmente esses ensinamentos sejam plantados em nosso coração, que a gente agora venha se despertar, que a gente venha se levantar e colocar em prática isso, deixar que toda essa semente plantada em nossa vida venha dar frutos. Olha só, tem mais um destaque aqui que eu vou ler aqui sem ter necessariamente separado para vocês, mas eu acho que esse destaque aqui pode ir também nesse sentido. Olha só o que está sendo dito aqui. É aquele que caminha sem marcha e realiza a justiça. Aquele que fala a verdade no seu coração, que não traz dolo em sua língua, que não faz mal ao próximo e não dá acolhida à injúria contra o seu próximo, é aquele que quando o maligno diabo tentar persuadir de coisa alguma, repelindo das vistas do seu coração, a ele as suas sugestões redulo a nada.
agarra os seus pensamentos ainda ao nascer e quebra-os de encontro ao Cristo. Então aqui nós podemos entender também que as pessoas que estão dispostas a guardar esses ensinamentos, elas estão guardadas, têm seu coração guardado. Essas pessoas começam então a se proteger porque estão no caminho certo. Quando nós nos levantamos, nós devemos não só buscar praticar o bem, mas rejeitar também o mal. E rejeitar também as ciladas do diabo, estar atento a essas ciladas, rejeitar as suas ofertas. Para concluir, então, vamos aqui para um último trecho, onde diz o seguinte: nesse destaque aqui que eu trouxe, nós vemos o seguinte, dito por São Bento: de modo que não nos separamos jamais do seu magistério, do magistério de Cristo, e perseverando no mosteiro, sob a sua doutrina até a morte, participemos pela paciência dos sofrimentos de Cristo, a fim de também merecer ser co-herdeiros do seu reino. E amém. Por fim, então, o que está nos sendo instruído aqui? Que se nós ouvimos de boa vontade esses ensinamentos, e para nós aqui, a perspectiva protestante, esses ensinamentos bíblicos, os ensinamentos de Deus Pai, os ensinamentos de Cristo, se nós trazemos para o nosso coração isso, de boa vontade, nós começamos também a praticar isso e dar frutos. Se nós rejeitarmos as maledicências, se nós rejeitarmos, então, fazer qualquer mal, proferir qualquer mal contra até mesmo outras pessoas, se nós tivermos essa fé enraizada em nós, seremos capazes também de rejeitar o próprio mal. Por fim, assim, com paciência, nós devemos com humildade, nós devemos com paciência estar sob a sã doutrina de Cristo, participar também dos sofrimentos de Cristo. O que é participar desse sofrimento de Cristo? Nós participamos desse sofrimento de Cristo em todos os momentos em que nós rejeitamos os prazeres da carne, nós rejeitamos as ofertas e os prazeres do mundo por amor a Ele. Toda vez que nós rejeitamos tudo isso por amor a Cristo, nós estamos participando de alguma forma de seu sofrimento. Veja o próprio Cristo quando estava no Getsemane, onde ele diz: Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Essa oração de Cristo é a oração dos cristãos também. Que nós possamos todos os dias confessar os nossos pecados diante de Deus e dizer: Pai, eu sei que o meu coração quer isso. Eu sei que meu corpo deseja isso, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. E só somos capazes de agir assim quando nós conhecemos a Cristo, trazemos o seu ensinamento para o nosso coração. Como, por exemplo, o povo judeu, o povo de Israel, eles não viam as leis do Senhor com dor, com sofrimento, mas eles tinham prazer na lei do Senhor. Claro que por conta do pecado muitos se desviavam, muitos cometiam pecados. Mas o desejo do coração que está diante de Deus, o desejo do coração convertido a Cristo, é obedecer aos seus ensinamentos, porque Ele mesmo diz: o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Então perceba que se nós nos levantamos, se nós ouvimos esses conselhos de Deus e nós nos levantamos e começamos a agir de tal forma, se nós nos despertamos desse sono em que outra hora nós estávamos e abraçamos essa vida em Cristo, nós vamos nos tornar co-herdeiros de Cristo do seu reino. Então isso é maravilhoso. Então, com base nessa primeira parte da leitura, nós já podemos perceber aqui algo muito interessante.
As instruções de São Bento serão não em busca de um aperfeiçoamento do ser humano para um viver santo e perfeito, mas serão na busca da obediência a Deus para alcançar essa vida eterna, que é alcançar o próprio Deus. Então, é obedecer a Deus, ser cada vez mais parecido com Ele, nos aproximar cada vez mais dele, para que a gente possa alcançá-lo na vida eterna. Para que a gente possa, como Cristo, sermos também herdeiros do seu reino. Então, existe um caminho para isso. Esse caminho é o caminho da escuta e da obediência, para que a gente possa alcançar esse reino. Sendo assim, numa perspectiva, como eu já vinha dizendo, protestante, existe muitas coisas que a gente pode aprender aqui. Então eu quero convidá-los, você que chegou agora, chegou por acaso, a estar participando comigo dessa leitura. Se nesse prólogo eu tiver mais algumas considerações para fazer depois, farei. Mas se não, convido a vocês para que em breve, quando eu compartilhar nova parte, esse início da regra aqui dos beneditinos, que vocês venham fazer essa leitura comigo, considerar o que é proveitoso, mesmo nós não sendo beneditinos. Vou deixar esses vídeos aqui, essa sequência de leituras, vou ir postando ela numa playlist que vai ser as regras de São Bento, alguma coisa assim. Aqui no canal acompanha as nossas playlists e você vai poder se orientar por lá. Se gostou, compartilhe, ofereça esse vídeo para outras pessoas, convide-os para estar fazendo essa leitura com a gente e até a próxima.